Às vezes a gente fala, Senhor, realmente, a gente tem hora que se encontra nessa condição. Quando ao teu guiar, não há clareza em mim. O que que acontece? Propenso a me isolar, né? Ah, eu vou ficar quieto no meu canto, eu não tenho certeza disso. E depois, e me desvio assim. A gente acaba tomando outra direção, né? E já quanto ao teu querer, não sei do seu valor, trocando pelo meu. Olha para você ver. Rebelde sempre sou. Essas duas estrofes, irmãos, às vezes revela situações que às vezes nós vivemos, né? Mas graças a Deus pelo refrão, né, que fala que a tua luz da vida desvaneça as trevas, tornando tudo claro. Eu rogo a ti, Senhor, né? Jesus é o Senhor. Amém. Cada irmão pega o seu irmão do lado e vamos estar orando a dois. Amém? Amém. Senhor Jesus, Senhor, que a tua luz venha, Senhor, nessa noite nos iluminar. Venha, Senhor, desvalecer toda treva. Desvaleça, Senhor Jesus, todo espírito de desânimo, todo espírito de desencorajamento, todo espírito de apatia. Senhor, todo espírito de morte. Senhor, todo espírito de condenação. Que a tua luz venha, Senhor, e nos iluminar. Senhor, e ao vermos, Senhor Jesus, a tua palavra, que sejamos, Senhor Jesus, perceptivos a ela, abertos a ela. Senhor Jesus, não nos permitas desviarmos do teu propósito. Senhor Jesus, ó Senhor, que não, Senhor, venhamos andar pela nossa própria visão, mas, Senhor, pela visão do Senhor, aquela que o Senhor tem nos dado, nos governando e nos direcionando. Governa-nos, Senhor, pela tua palavra. Governa-nos por meio da tua palavra. A tua palavra é espírito e é vida. E nessa noite, Senhor, queremos ganhar mais vida, Senhor. Ó, que está contido, Senhor, no teu falar. Abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, as famílias que aqui estão, famílias aqui representadas, abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã. Abençoa, Senhor, cada casal, cada jovem, cada criança. Senhor, nos abençoa. Nós carecemos, Senhor, da tua graça. Nós somos pecadores, nós somos falhos. Por isso, Senhor, a todo momento, nós somos, Senhor, necessitados da tua graça e da tua misericórdia. Fala conosco. Senhor, se dispensa a nós, Senhor. Queremos te ouvir. Oh, não nos permita, Senhor, olharmos, Senhor, para outras coisas, senão para o Senhor e a tua palavra. Jesus é o Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Jesus é o Senhor. Como todos sabem, como já é de prática, todos os sábados nós compartilhamos
o encargo do alimento diário, que inclusive nós estamos na semana 3, terminando a semana 3 do alimento diário, do último volume desta série. Mas hoje eu gostaria de falar para os irmãos que o alimento diário será falado amanhã. O irmão Fábio estará passando o encargo da semana 3 do alimento diário amanhã, às 9 horas, na reunião do Partir do Pão. E hoje, já que nós estamos nesse encargo de Apocalipse, obrigado, irmão, vendo sobre essa revelação maravilhosa, para aqueles que não sabem, Apocalipse no grego ela é uma junção de duas palavras que tem por significado remover de. A primeira palavra e a outra palavra é véu. Então Apocalipse literalmente removeu o véu. E nessa noite nós, que também tem por significado revelação. E nessa noite nós cantamos um hino maravilhoso que fala que por meio da luz o Senhor vem desvanecer as trevas. Então eu gostaria de te pedir em nome de Jesus que você não se distraia com outras coisas. Permaneça focado na palavra, naquilo que o Senhor tem falado, e não perca o seu foco nessa noite. Amém? E hoje nós iremos ver, intitulamos essa mensagem como Sobe para aqui. Está lá em Apocalipse, como o irmão Cleomar pediu para que lêssemos. Mas antes, eu gostaria de ver com vocês Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Como estamos nesse encargo, nos tempos finais, como a palavra já tem nos falado, que nós não estamos mais estudando Apocalipse, mas vivendo Apocalipse. E muitos têm medo de Apocalipse. Muitos têm medo aqui desse grande dragão, a besta, as feras, os 10 chifres, e por aí vai. Mas, irmãos, Apocalipse, ele é um livro de revelação, mas ele é um livro simbólico. É uma simbologia do que João viu. E como, irmãos, quem tem uma visão dessa não consegue passar literalmente a forma como ela é, ele passou da maneira que ele conseguiu, usando figuras. Mas Apocalipse, ele é um livro maravilhoso, como eu já disse, ele é um livro que tem por significado remover o véu ou tirar o véu. É um livro de revelação. E muitos, como eu também disse, têm medo de Apocalipse. Irmãos, o Apocalipse não você não pode interpretá-lo literalmente. O que você lê ali é aquilo. Da mesma forma, irmãos, que como toda a palavra de Deus, você precisa de revelação para você compreendê-la. Não é o preto no branco. Por isso que tem muitas pessoas que não avançam, às vezes, na sua vida espiritual, porque interpretam a Bíblia no preto e no branco. Mas a Bíblia, por si só, inteira, Gênesis e Apocalipse, ele é um livro, são palavras, irmãos, que foram escritas, mas que nós carecemos de um espírito, como disse o Atmani, de revelação, para que possamos compreendê-la. Então, Apocalipse, capítulo 1, sabemos muito bem que, embora sendo escrito pelo apóstolo João, o Apocalipse tem por autoria o próprio Senhor Jesus. Então, quem que é o autor de Apocalipse? Jesus. Porque tudo que está aqui escrito foi ditado e mostrado por ele. João apenas redigiu, ele escreveu aquilo que ele estava recebendo e passou para nós. Então, nosso Senhor Jesus é o autor do livro de Apocalipse. E ele não se pode dar uma definição precisa, mas sabemos muito bem que o apóstolo João, ele foi o último apóstolo do Senhor. Ele foi o último apóstolo
a ficar nessa terra. Ele foi o último apóstolo a ser preservado para que estas revelações pudessem ser passadas a nós e pudessem ter chegado a nós como tem chegado nesses dias. E João estava na ilha de Patmos. Para quem não sabe, a ilha de Patmos é uma ilha do mar Egeu, a noroeste da cidade de Éfeso. A ilha de Patmos, irmãos, era um lugar, era um exílio para presos, na maioria políticos. Não se pode confirmar ao certo, mas historiadores, estudiosos acreditam que João não estava numa prisão como Paulo estava na prisão Mamertina em Roma, quando ele foi aprisionado na sua segunda prisão. Embora ele estava numa ilha, ele estava ali livre, ele estava ali solto na ilha, mas ele não podia sair dela. Porque era um lugar onde, como eu já disse, prisioneiros políticos, a maioria deles eram levados, aqueles que eram presos pelo Império Romano. E nesse momento dessa revelação, João estava em Patmos. Versículo 9 de Apocalipse 1. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos. Você sabe qual que é o significado grego, literalmente? O único significado. Porque embora, às vezes, a Bíblia, você vai pesquisar uma palavra no seu original grego, às vezes ela te dá 20 significados diferentes. Que você pode aplicar de acordo com o versículo. Mas diferente de Patmos, ele só tem um significado. Sabe o que significa Patmos? Meu destruidor. Então João estava numa ilha que seria para destruí-lo. Mas ali algo aconteceu. Eu, João, irmão vosso e companheiro, na tribulação, no reino e na perseverança. Olha que maravilha. Irmão vosso e irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Irmãos, graças a Deus, nós temos os nossos companheiros espirituais. E João estava falando, olha, embora vocês estejam aí e eu cá, embora talvez vocês venham receber essas palavras, que provavelmente elas foram escritas no ano 90, no ano 80 do primeiro século, ela chegou a nós e João veio nos trazer um maravilhoso encorajamento. Ele falou, olha, vocês não estão sozinhos na tribulação. 1 Pedro capítulo 5, versículo 9 nos fala que nós não podemos desanimar porque as mesmas tribulações que nos sobrevêm têm também acometido os nossos irmãos por todo o mundo. Irmãos, e eu louvo a Deus pela vida da igreja, nós não estamos sozinhos. Porque se eu e você estivéssemos sozinhos, irmãos, o que seria de nós? Eu já disse aqui que a pior coisa na vida de uma pessoa é quando ela chega no momento de tribulação e ela não tem onde buscar ajuda. E ela não tem quem buscar ajuda. Essa é a pior coisa na vida de uma pessoa. Mas graças a Deus, na vida da igreja, nós estamos juntos nessa. Você não louva a Deus pela vida da igreja? Que temos os nossos irmãos que estão conosco na tribulação? Irmãos, mas vamos falar também. Não é somente nas tribulações e nas coisas ruins. É também no reino. Porque Paulo falando aos romanos, alegrai com os que se alegram. Chorai com os que choram. Então, irmãos, nós estamos juntos nesse viver. Se você está alegre, nós estamos alegres. Se você chora, nós choramos junto com você. Irmãos, isso é maravilhoso. Você precisa de ajuda, nós estamos aqui, eu preciso de ajuda, vocês estão aí. Irmãos, é um viver mútuo. Aí João falou, eu, companheiro vosso na tribulação, no reino e na perseverança, graças a Deus por aqueles que nos fazem perseverar quando nós estamos desanimados. Não é isso? Que muitas das vezes você está desanimado, desanimada, vem uma palavra de perseverança.
É o seu companheiro, a sua companheira te falando, olha, eu estou com você, junto de você na perseverança. E olha que João estava só. E um homem só, como ele estava na ilha de Patmos, estava, irmãos, nesse espírito de perseverança. Aí ele falou, companheiro na tribulação, no reino, na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos. Na ilha, do destruidor. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Irmãos, nós temos uma causa. Deixa eu te fazer uma pergunta, qual é a sua causa maior hoje? Qual é a sua causa de maior importância? Nós temos várias causas, mas qual é a sua maior causa? Por que João foi levado para uma ilha para ser, irmãos, preso ali, ficar ali durante um tempo? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Isso nos mostra que por causa da palavra e do testemunho, às vezes nós vamos ser perseguidos. E nós vamos passar por tribulações. Irmãos, mas nós devemos permanecer firmes. Porque você, nós não estamos sozinhos nesta. Nós estamos na vida da igreja. Que maravilha. Que maravilha. Versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Esse no dia do Senhor, quando a Bíblia nos fala dia do Senhor, se você vê, Pedro nos fala, Joel nos fala, Atos nos fala a respeito do dia do Senhor, que é o dia da volta do Senhor. Mas também aqui alguns, o D por ser um D maiúsculo, o dia do Senhor, provavelmente nos remete o dia de domingo, que foi o dia da ressurreição do Senhor. Mas, independente do dia, qual que era a situação de João? Achei-me em espírito. Irmãos, e esse achei-me em espírito é algo maravilhoso. Isso tem um significado muito grande. Ele falou, olha, achei-me em espírito no dia do Senhor. Não era um dia qualquer. Era um dia especial. Era um dia diferente. E ele pôde testificar de si mesmo que ele estava em espírito. Mas também, irmãos, no dia do Senhor, pode nos falar também a respeito do dia da volta secreta do Senhor. Se o Senhor voltasse agora, Ele te acharia em espírito. Irmãos, nos momentos especiais, nós precisamos aprender a estar no espírito. Mesmo, irmãos, nos momentos em que exige, por exemplo, uma decisão muito séria que você tenha que tomar, uma escolha que você tenha que fazer, uma atitude que você precise exercer. Irmãos, diante dos momentos especiais da nossa vida humana também, nós temos que aprender, irmãos, até mesmo em meio e diante das pequenas decisões da nossa vida, nós precisamos aprender, irmãos, a depender do Senhor. E depender do Senhor nas escolhas que nós tomamos na nossa vida, nós temos que estar no Espírito. Quando eu e você estamos no Espírito, nós entendemos a vontade de Deus. Então, seja na situação que você estiver, irmãos, que você esteja no Espírito. Paulo falando aos Gálatas capítulo 5, versículo 25, se vivei no Espírito, andeis também no Espírito. Então, é uma atitude diária que nós devemos ter, irmãos, de andar no Espírito, porque nós não sabemos o dia que o Senhor vem. Mas esse dia do Senhor, que pode ser também o dia do Senhor voltar para você. E do jeito que nós dormirmos, nós vamos acordar. Aí João fala, achei-me em espírito no dia do Senhor. Irmãos, o que ele estava fazendo
numa ilha daquela. Ao contrário de muitos que estariam no lugar dele murmurando, questionando, condenando, bravo. Como disse o irmão Pedro semana passada, levantando a sua torre da sua razão, do seu ego. Ao contrário disso, irmão, João estava em espírito. Então, irmãos, em todo lugar que eu e você estivermos, nós podemos viver no espírito. E muito mais nos lugares como as ilhas de Patmos que tem por aí e os desertos pelos quais nós passamos. Achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi. Vaninha compartilhou. Eu gostaria de tocar em algo aqui. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. O que levou João a ouvir essa voz? Porque ele estava em espírito. Porque às vezes, irmãos, o Senhor quer falar conosco e nós não estamos ouvindo. Por que você não está ouvindo, talvez? Porque eu e você não estamos no espírito. Primeiro ele fala de estar, para depois ouvir. Não primeiro vem o ouvir para depois o estar. Ouvi por detrás de mim uma voz como de trombeta, dizendo: o que vês? Escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, as 7 igrejas da Ásia Menor. Voltei-me para ver, ele virou, porque a voz estava por detrás. Voltei-me para ver quem falava comigo. Irmãos, esse voltei-me para ver quem falava comigo, isso remete-nos o interesse de alguém que ama e anela a palavra de Deus. Porque quando ele ouve essa palavra, ele quer logo saber quem está falando. Ou seja, eu não vou perder essa palavra. Eu não vou permitir que essa palavra ela passe despercebida. Eu quero absorver cada parte dessa palavra. Eu não quero perder uma letra, um pingo, uma vírgula dessa palavra. E às vezes nos entristece muito. Ver às vezes em reuniões que a palavra está sendo falada, Deus está falando, e às vezes nós vemos, às vezes irmãos, no celular, a reunião inteira. Eu já vi jovens, passa uma reunião inteira no celular. O que é isso? Irmãos, nós precisamos ter um foco. Ou às vezes a palavra está sendo falada e nós estamos desatentos com outras coisas. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos, irmãos, ter mais respeito com a palavra de Deus. Nós precisamos ter mais temor e tremor com a palavra de Deus. Não é um homem que está falando aqui: tira os olhos de mim em nome de Jesus. Mas olhe para a palavra. Olhe o que está sendo falado, olhe para a sua Bíblia. É Bíblia aberta e palavra sendo falada. É Deus. Irmãos, nós precisamos ter mais respeito, temor quanto a isso. Sabe? Porque às vezes tem um espírito, irmãos, um espírito de andarilho que não nos permite ficarmos quietos no lugar absorvendo a palavra. Está repreendido em nome de Jesus. Porque, irmãos, quando a palavra é falada, nós temos que dar. Eu virei e eu vi quem falava comigo. E quando se fala de o Senhor falando e uma atenção sendo dada, eu lembrei lá de Adão, em Gênesis capítulo 3. Vá comigo para Gênesis 3. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus,
que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se. Ao contrário de João, que virou para ver quem falava, eu quero ver. Eu quero absorver essa palavra. Eu quero tomar essa palavra para mim, eu quero comer dessa palavra. Adão, ao contrário disso, ele fugiu. Ele se escondeu quando o Senhor veio falar. Irmãos, e às vezes, irmãos aqui, que eles já estavam debaixo de condenação, porque eles haviam pecado. Então, irmãos, nós temos que nos abrir para o Senhor, tratar a nossa situação, para que nada nos acuse a ouvirmos a palavra e fujamos dela. Mas pelo contrário, que nós nos viramos e nós demos atenção para a palavra que está sendo falada, amém? Não fugir. Satanás, ele enganou o homem, e após o homem ser enganado, se Deus vinha todos os dias, na viração do dia, encontrar o homem no jardim, é porque isso já estava ocorrendo. Mas naquele dia ele não encontrou Adão, porque Adão tinha pecado. E o pecado afasta o homem de Deus. E Satanás, às vezes, irmãos, ele quer, por causa das coisas que nós cometemos, pecamos e não tratamos, ele fica com a acusação. Aí, ou seja, você não ouve a palavra, você foge da palavra. Irmãos, que nessa noite nós corramos para encontro à palavra e não fujamos dela. Senhor Jesus, ganhe o nosso coração. Volta para Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Senhor Jesus. E dizendo, versículo 11 de Apocalipse 1, o que vês, escreve em livro e manda 7 igrejas. Versículo 12, voltei-me para ver quem falava comigo. Eu quero ver. Irmãos, que nessa noite você possa falar, proclamar para o império das trevas, para Satanás e o seu reino, que a partir de hoje, irmãos, nós tomamos uma mudança, nos mudamos de posição, e absolvamos e abraçamos essa palavra. Falou, Senhor, eu quero ver quem está falando comigo. Eu quero virar, eu quero ver, eu quero dar atenção. Senhor, não me permita distrair com outras coisas, coisas seculares, coisas vãs. Senhor, eu quero, Senhor, te ver. Irmãos, ore a Deus. Senhor, eu quero te ver, Senhor. E nesse sentimento de João, ele falou, olha, então quando eu virei, voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Vaninha falou isso mesmo. Primeiro ele vê os candeeiros de ouro, que são as 7 igrejas. Primeiro, irmãos, quando eu comecei a reunir, Vaninha, quando eu tinha pouco tempo que eu tinha começado a reunir, eu compartilhei com o irmão lá em Caratinga isso. Eu falei, olha, qual que tem que ser a nossa oração para aqueles que estão ganhando essa palavra agora? Senhor, abra a visão para que eles possam ver a igreja. Porque, irmãos, quando nós vemos a igreja, nós vemos Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Não tem como eu e você, irmãos, vermos a igreja e não vermos Cristo. Mas também não vai revelar para você de uma forma completa, sozinho. Lembra que eu compartilhei uma palavra aqui há tempos atrás, a importância das reuniões? De estar nas reuniões, é isso. Porque nas reuniões o Senhor lhe fala de uma forma, irmãos, mais clara e mais abrangente. Para suas igrejas, ele dispensa essa palavra, irmãos, clara, essa palavra aberta. Não que ele não se revele para nós, mas nas necessidades pessoais nossas, mas não de forma completa. E aqui quando ele virou, ele viu as 7 igrejas, que são os 7 candeeiros de ouro. Em versículo 13, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, no meio dos 7 candeeiros. Um homem, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes.
Hebreus nos fala que a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, que penetra no mais profundo do nosso ser e separa alma de espírito. E separa as nossas emoções, que são, irmãos, que cambaleiam. As nossas emoções, elas sobem e elas descem. Hoje você está com a emoção boa, amanhã você está com a emoção lá embaixo. E às vezes nós adoramos ao Senhor por meio das nossas emoções. No dia que a sua emoção acaba, a sua adoração acaba. Alguns vêm ao Senhor por causa das suas emoções. Mas quando essa emoção se vai, a busca também se vai. Por isso que tem que haver uma separação entre alma e espírito. Porque, irmãos, Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É neste lugar, é o lugar de adoração. Estávamos vendo isso no estudo bíblico, não foi, Ana? Lembra que nós falamos sobre o lugar de adoração? Então, irmãos, ele viu, e a palavra, né, saía-lhe uma afiada espada de dois gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, irmãos, o Senhor está andando no meio dos 7 candeeiros de ouro. E embora ele esteja no seu trono, neste momento, embora ele esteja dentro de nós nesse momento, ele está também caminhando nesse momento. E ele está do seu lado. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a percepção que ele tem tido de você ao ouvir a palavra dele? Ele tem se alegrado com você? Ou não? Pior coisa, irmãos, quem aqui já teve essa experiência? É você falar com uma pessoa e a pessoa está dando atenção a outra coisa. Isso é terrível, isso mata a pessoa. Não, não é. Fala a verdade. Você fala com a pessoa, tem algo muito sério para te falar com ela. O momento adequado. Nós vivemos a nossa vida durante a semana inteira, corre para lá, corre para cá, trabalho em casa, corre aquela correria toda. Mas o Senhor espera um momento para Ele falar com você como igreja. E esse momento é nas reuniões. Esse momento está, irmãos, na agenda de Deus. E Deus espera esse momento chegar. E você vem, e eu venho, e nós sentamos aqui. Ele começa a falar algo muito importante. Quando ele olha, às vezes estamos dando atenção a outras coisas. Ou às vezes estamos até dormindo espiritualmente. Você já conversou com uma pessoa, quando você vai olhar, ela está dormindo? Irmãos, se sinta o coração do Senhor numa situação como essa. Senhor, tenha misericórdia de nós. Ó Senhor Jesus. Versículo 17. Quando ouvi, olha aqui que algo maravilhoso. Quando ouvi, caí a seus pés como morto. Irmãos, quando o vi, caiu aos seus pés como morto, porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, sou o alfa e o ômega. Mas esta é uma situação daqueles que veem verdadeiramente o Senhor, você cai como morto. Você não tem forças mais. A sua força natural, ela se esvai. A sua força, aquele bicho forte do Behemoth e do Leviatã, não é isso? O Behemoth, com aquela força toda. Irmãos, essa força, ela se vai. Porque, irmãos, grande é esta glória que reflete em Cristo. E João, quando olhou para Cristo, irmãos, ele não aguentou, ele caiu. De tamanha que foi a visão que ele teve, ele caiu como morto. E por que você acha que a ilha de Patmos era conhecida como a ilha de meu destruidor? Irmãos, é para destruir o velho homem. É para destruir o ego. É para destruir, irmãos, o orgulho. É para destruir a altivez. É para que nós, irmãos, estejamos diante do Senhor
totalmente entregues, não como aquele servo de dura serviço, que não consegue se dobrar, não como o joio que está crescendo no meio do trigo, que só vai crescendo, mas não se curva. Quando eu e você nos encontramos com o Senhor e realmente vemos o Senhor, irmãos, nós não temos força em nós mesmos. Nós caímos como morto. É o que aconteceu com Saulo no caminho para Damasco. Caiu, viu a luz e caiu. Não aguentou, irmãos, não aguenta. Veja comigo Daniel, abra comigo aqui. Daniel, capítulo 10. E 9 a 11, Daniel 10, 9 a 11. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Olha, irmãos, que maravilha. Quando, irmãos, nós realmente vemos o Senhor, nós caímos com o rosto em terra. Você não sai o mesmo que entrou. Você não continua a mesma pessoa, mas há uma mudança, irmãos. Há uma mudança. Algo tem que morrer para que ele viva. João Batista disse isso. Importa que ele cresça e eu diminua ou eu morra. Aí Daniel falou, olha, caí com o rosto em terra, versículo 10, eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé, mas tremendo. Irmãos, isto é uma posição de temor e tremor diante de Deus, diante da sua palavra. Vamos, irmãos, buscar ter mais temor e tremor quando a palavra está sendo falada. Amém? Isaías também, volta um pouquinho aí, Isaías capítulo 6, Isaías 6, 5, a experiência de Isaías quando viu também, né, o Senhor. Versículo 5, Isaías 6, 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, que nessa noite os seus olhos veja o Senhor, Rei dos exércitos. Quando você vê o Senhor, volta para Apocalipse, irmãos, você, irmãos, é balançado, você é sacudido, irmãos, algo acontece em você, você não continua o mesmo, as suas atitudes na sua casa não são as mesmas, a sua atitude no seu trabalho não são as mesmas. Oh, irmãos, algo acontece com aqueles que veem o Senhor. E essa morte que fala aqui no versículo 17 de Apocalipse 1, quando ouvi cair a seus pés como morto. Irmãos, é nesse momento que Deus nos acha da forma adequada que Ele quer para nos revelar. Quando nós estamos como mortos. Mortos aqui, irmãos, eu estou falando mortos das nossas muitas opiniões, que nós temos muitas opiniões e conceitos, no nosso orgulho, no nosso achismo, no nosso ego, como disse o irmão Pedro, né? Na nossa razão. Enquanto eu e você não morrermos para isso, nós não conseguiremos ver o Senhor como Ele é. Mas quando Ele aparece para nós, irmãos, também algo acontece. Aí João capítulo 21, João 21, olha só,
João 21. Versículo 19. João 21, 19. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Quando nós morremos para o nosso ego, para o nosso velho homem, como eu disse, irmãos, para as nossas opiniões, abrimos mão dessas coisas, nós morremos para isso, nós glorificamos a Deus. Quando João é encontrado dessa forma em Pátimos, Apocalipse ainda, voltando para Apocalipse 1, né? Aí ele me pôs a mão sobre mim, a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Versículo 18: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Talvez a morte poderia ser uma morte física, talvez. Também, não sei. Mas aqui estamos falando de coisas espirituais. Mas até mesmo a morte física, o Senhor falou com João: João, não, levanta, você não vai morrer não. Porque eu preciso de você. Porque eu tenho autoridade sobre a morte. Porque eu tenho domínio sobre a morte. Eu tenho controle sobre a morte. E as chaves da morte e do inferno estão em minhas mãos. Irmãos, e essa chave que o Senhor tem é para nos abrir uma porta. Aí você vai lá para Apocalipse 4. Apocalipse 4, 1. Presta atenção no detalhe aqui. Primeiro, quando o Senhor estava falando com João a respeito de redigir, de escrever as cartas às 7 igrejas, ele estava ditando para João. João estava ainda em espírito, mas João estava ainda em Pátimos. Então João estava apenas ouvindo. Aí no capítulo 4, versículo 1 fala: depois destas coisas, depois do Senhor falar para João a respeito das 7 igrejas, olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu. Aí, irmão, o Senhor falou: olha, João, a primeira parte do que eu tenho para te falar, já te sou passada, já passei para você. Agora, João, está vindo uma outra parte. Aí João estava ali, e ele olhou, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi. Irmãos, nós precisamos saber distinguir a voz do Senhor das outras vozes. O mundo hoje está falando muitas vozes. Tem muitas vozes neste mundo. Tem ou não tem? Para os jovens. Quantas vozes que são faladas para os jovens? Vozes de engano. Vozes de mentira. Vozes da astúcia do diabo. Se Eva soubesse discernir a voz de Deus da voz da serpente, talvez ela não tinha sido enganada. Mas talvez também por ela não estar familiarizada com a voz de Deus, outra voz também a seduziu. Então, irmãos, nós precisamos saber quem é o nosso pastor. Um pastor de ovelhas, quando ele chama as ovelhas que estão em determinado lugar, elas se reúnem e vêm à presença dele. Pode outra pessoa gritar, falar as mesmas palavras, que as ovelhas não vêm. Por quê? As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então, irmãos, quando eu e você conhecemos a voz do Senhor, nós não confundimos essa voz com a voz do mundo. Porque nesse mundo há também uma voz e várias vozes. Mas também a voz do Senhor, irmãos, gritando, falando alto por meio da sua palavra, palavra profética, para nós. E nós temos que saber que voz é essa, e temos que seguir essa voz.
Então, irmãos, cuidado com as outras vozes disfarçadas por aí, que são muitas. Aí João falou o seguinte: e a primeira voz que eu ouvi como de trombeta é direção, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: João, sobe para aqui, que eu já não vou mais te falar, eu vou te mostrar. João, eu te falei a respeito das 7 igrejas. Agora eu vou para um outro patamar com você, João. Eu vou te levar para um outro lugar. E nesse lugar você não somente vai ouvir, mas você também vai ver. Aí João ouviu isso. O que ele falou no versículo 2? Imediatamente eu me achei em espírito. João falou, é a única forma de eu subir para lá em espírito. E falando de porta aberta, eu ainda me lembrei, olha que interessante, de Gênesis 28. Gênesis 28, versículo 10. Gênesis 28, 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Versículo 12, e sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estendar-te-ás para o oriente e para o ocidente para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Versículo 16. Despertando Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor estava neste lugar, e eu não o sabia. Mas é o interessante aqui, que a diferença de Jacó e João, que Jacó viu esta porta em sonhos. Já João estava acordado e muito bem acordado. Irmãos, o que é isso? A era do Espírito. Porque no Antigo Testamento eles não compreendiam qual que era a vontade completa de Deus. Ele era como sombras. Não é isso, Mania? Sombras e figuras. Eles não compreendiam o que o Senhor estava querendo dizer. Porque não vamos culpá-los, porque eles não tinham esse espírito de entendimento também. Era uma sombra. Então, para Jacó era um sonho. E eu imagino Jacó falando, oh, que sonho maravilhoso. Mas, irmãos, para nós é uma realidade hoje. Hoje já não é mais um sonho. Para nós é uma realidade, a palavra sendo falada e o céu sendo aberto para você. Hoje nós não estamos, irmãos, na sombra da lei. Hoje nós estamos com Cristo assentado nas regiões celestiais. Aí você volta para Apocalipse 4, que João fala. A primeira voz que eu ouvi como de trombeta ao falar comigo dizendo, sobe para aqui, que te mostrarei. Irmãos, tem coisas que você consegue compreender estando aqui. Coisas da sua vida pessoal, coisas da sua vida secular, irmãos, mas quando se fala em coisas de Deus, irmãos, você tem que sair dessa terra. E nós precisamos ser transportados dessa esfera terrena, como a palavra da conferência nos falou. Nós, irmãos, nós estamos travando uma batalha, e se nós lutarmos esta batalha neste campo, que é esta terra, nós perderemos com certeza.
Mas há um outro lugar onde nós travamos a batalha, e essa batalha, ela ocorre, mas ela é vencida, que é nas regiões em Deus, que é no terceiro, que é o céu, que é no céu. Então, irmãos, quando eu e você saímos dessa esfera terrena, nós conseguimos compreender a vontade de Deus. Às vezes você quer que Deus te mostre algo, não sei. Você está precisando de uma direção, você está precisando de uma orientação, e você às vezes quer que Deus venha para essa terra, se materialize, se em algum, ou até numa jumenta, irmãos. Fale até por meio de uma jumenta. Mas nós pensamos que as coisas de Deus são dessa forma, irmãos. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. E é loucura para o homem natural essas coisas, que ele não entende. Então, irmãos, qual que é o segredo? Subir para lá. Sobe para aqui, João. Você está com problema no seu casamento? Vocês têm que subir para lá. Não fica aqui, não. Não fica nesse ambiente terreno, não, irmãos, que aqui é só velho homem. Aqui é só carne. É carne contra carne, irmãos, e a carne para nada aproveita. Nós temos que aprender, irmãos, a contemplar a janela, a porta que nos foi aberta no céu. Achegamos-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de ganharmos socorro e misericórdia. Irmãos, achegamos-nos. É uma posição que eu e você temos que ter, irmãos. Achegamos-nos. O que Deus fala? João, sobe para aqui, João. Aí João entendeu o recado. Como que eu vou para lá? Imediatamente me achei em espírito. Vocês estão me entendendo, irmãos? Imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. Irmãos, que trono! Quando João saiu dessa esfera terrena de pecado, de corrupção, de engano, de mentira, e ele subiu, irmãos, seguindo a porta que já estava aberta para ele, porque para você e para mim já não é mais um sonho como foi para Jacó, é uma realidade para nós hoje. Hoje nós podemos nos voltar ao Espírito, porque o nosso Espírito foi vivificado. O pau está quebrando a sua casa, perdão pela palavra, está quebrando, o negócio está pegando, alguém tem que subir. Se um subir, irmãos, o outro fica sem graça. O outro vai fazer o quê? Vai brigar com si mesmo, mas com você não. Fala, olha, o negócio está começando a esquentar, deixa eu subir, sobe para aqui. Aí Deus está falando, olha, sobe para aqui para evitar coisa pior. Sobe para aqui para evitar discussões, para evitar brigas e contendas entre irmãos. Sobe para aqui, que irmãos, o nosso lugar de refúgio é subir para lá. Você está com problema no seu trabalho? Você está com perseguição? Você está sendo perseguido? Você está sendo, irmãos, alguma perseguição, irmãos? Sobe para lá. E quando nós chegamos lá, irmãos, nós vemos a realidade do reino. O que João viu? E eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. João falou, ó Senhor Jesus. Quando nós, irmãos, nos voltamos ao nosso espírito, nós vemos o Senhor assentado no seu trono. Você sabe por que você acha que as situações não são resolvidas? Você sabe por que você não está vendo a solução para o seu não progresso espiritual? Para o não avanço espiritual? Você sabe por que talvez, irmãos, está acontecendo discussões na sua casa, no seu casamento? Porque você ainda não subiu para lá. Porque uma vez que você sobe para lá, você vai ver um trono, e no trono alguém é sentado. E esse que está sentado, reina. Irmãos, isso é maravilhoso. Ele reina. Nós cantamos o hino, tu reinas. Tu vives. Então, irmãos, mas esse desejo e essa visão de reino, nós só conseguiremos ter estando em espírito. Achei-me em espírito, e no trono alguém assentado, e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto à esmeralda.
Qual que foi a última vez que você viu o trono? Qual que foi a última vez que você subiu para lá? Qual que foi a última vez, irmãos, que você teve essa experiência com o Senhor, que você, irmãos, ficou até tremendo? Irmãos, a janela, a porta está aberta. E o Senhor está falando, olha, sobe para aqui. Vamos sair da esfera terrena. Vamos sair da esfera de discussões, da esfera do velho homem. Vamos sair da esfera onde o diabo ganha a batalha. Vamos subir para a esfera do Espírito. Irmãos, isso é maravilhoso quando nós temos essa visão, Davi. Porque você vê o Senhor no controle da sua vida em todas as coisas. Você vê o Senhor controlando cada coisa, irmãos. Nada está fora do domínio dEle. Todas as coisas estão sob o seu domínio. Mas Ele ainda está no trono, Ele vai vir ainda. Até que os seus inimigos sejam postos por estrado debaixo dos seus pés. Mas enquanto isso não acontece aqui nessa terra, e para que nós possamos trazer também esse reino, irmãos, vamos aprender a subir para lá. Sobe para aqui, sobe para aqui. Ó Senhor Jesus. Efésios, vamos lá rapidinho comigo que eu já vou terminar. Efésios, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Efésios, deixa eu me ver aqui. Ó Senhor Jesus, Efésios 2. Efésios 2:1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, isso aí é passado, aos quais andastes outrora, versículo 2 de Efésios 2, segundo o curso deste mundo, segundo o quê? O príncipe da potestade do ar, segundo o que o diabo dita, segundo o que o diabo controla, e essa terra ele controla. Então andávamos outrora nesse controle terrenal, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Nessa terra, irmãos, quando você não exercita o seu espírito, você está sujeito a fazer as vontades da sua carne. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, irmão, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, quando eu vi, eu caí como morto. E estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Agora olha isso aqui. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é subir para cá. Irmãos, essa palavra precisa ser realidade na sua e na minha vida. Sobe para cá. Você quer ter vida? Sobe para cá. Você quer ser salvo? Sobe para cá. João, presta atenção. Quando nós estamos no Espírito, mesmo na pior circunstância e na pior dificuldade, ainda assim uma janela, uma porta é aberta para nós. Salmos nos fala que Deus nos põe uma mesa no deserto. Tudo em qualquer situação, irmãos, essa porta está aberta para você. Porque já nos foi aberto um novo e vivo caminho. Vou parar, parou? Tinha mais coisa, outra oportunidade nós, por causa do tempo, para que possamos também compartilhar. Amém? Eu paro por aqui, me perdoe, tá? Mas, irmãos, nunca se esqueça, irmãos. Nunca se esqueça, o negócio está difícil. A situação está difícil. Sobe para cá. Sobe para cá. O casal está pegando, tem a mesma visão. Olha, o negócio não está bom, o inimigo quer nos atacar. Qual que é a nossa saída? Vamos subir para lá nós dois. Jesus é o Senhor. Amém? Aleluia.